Paulo é uma casa feita de chocolate. Para nós o Paulo é a amizade. Para mim o Paulo é a alegria das crianças. Para mim o Paulo é a música. Eu ainda não sei o que é o Paulo e acho que ainda não chegamos a conclusões ao fim desta caminhada, desta viagem. Foram várias viagens. E eu sabia que tinha algo a ver com a magia da infância. E que era uma história que se contava com muitos dedos e que não havia dedos que chegassem para contar a história. E por isso é que tem esta coisa, um dedo não faz contas longas, 2 dedos curtas já não faz. 3 dedos são como as histórias que não podem voltar para trás. Os 4 para tocar são poucos, os 5 são adeus ou não, os 6 e os 7 são a cor desta canção. Não sei se 9 ou 10 chegam ou não. Não sei se os 10 dedos da mão chegam para contar Paulo. Pelos vistos não chegam. Portanto, o que é o Paulo? O Paulo é uma canção que diz que não sabe o que é o Paulo. E que não há dedos que chegam para o descrever, mas que é uma coisa muito bonita. Existe essa ideia em torno do Paulo de se considerar algo indecifrável, porque a partir do momento em que o próprio Paulo consiga ser decifrado, eu acho que vai terminar toda a magia e isso vai limitar também o campo de abertura à imaginação e à especulação e até à própria utopia. Deixar a razão e o coração no chão onde a tua mão só deve colher pão. Não sei se 9 ou 10. O que é que nós pretendíamos? O que é que nós pensamos? E este CD com certeza contém tudo o que pode ser necessário para pormos as crianças a sonhar e a imaginar coisas bonitas em torno da língua portuguesa. E com isso levá-las também a expressarem-se na componente visual e daí contarem novas histórias sobre este CD. E foi isso que fizemos. Fomos bater à porta do Centro de Recursos Educativos do município de Santa Maria da Feira, que é um espaço fantástico, que tem pessoas fantásticas a trabalhar. Propusemos o projeto ao município de Santa Maria da Feira, que através deste centro acolheu e fez com que ele fosse uma realidade. Essa viagem, portanto, começou com uma primeira fase do projeto que foi só o trabalho no domínio da língua portuguesa, em que as crianças foram convidadas a registar por escrito aquilo que conseguiram imaginar através das histórias. Com a equipa do CREM fizemos um roteiro didático de suporte aos professores para que eles se sentissem acompanhados no caminho para desbravar a imaginação ao ponto de conseguirem chegar a um momento final de construir as histórias. Uma coisa muito importante deste projeto foi justamente também mostrar aos professores que é possível ensinar português ou ensinar a aprender português também com a música. E a primeira fase do projeto andou toda à volta deste grande objetivo, que era pôr as crianças a interpretar a música e a fazer novas histórias e criar novos textos, ao mesmo tempo que aprendiam aspectos técnicos da língua. Para mim o serolho é meio bola, meio olho. Para mim o serolho é uns óculos para ver os sonhos. Para mim o serolho é um cão com mais um olho. A segunda parte do projeto foi a parte da ilustração, a parte da expressão visual e plástica. E aí foi um trabalho muito criativo da parte do
dos professores e das animadoras, das educadoras do Centro de Recurso Educativo, que usaram plasticina, papel, colagens, eu sei lá, foi um sem número de coisas. O objetivo aqui era criar artefactos que pudessem também contar simbolicamente e metaforicamente as diferentes histórias do Paulo. O que eu gostaria era de ressalvar a excelente qualidade de trabalho feito pelo CREM, a Vânia e a Alexandra, e sobretudo pelas professoras também das diferentes escolas, que resultou numa base de trabalho com uma qualidade plástica, de expressão e de um potencial gráfico muito elevado. No momento inicial, a matéria que nós recebemos, portanto, produzida pelas 600 crianças, é uma massa de ilustrações imensa, portanto, teve que haver uma seleção e, no fim, acabou por se conseguir uma combinação destes diferentes elementos e de juntar diferentes desenhos, fazendo com que eles tivessem mais sentido e tivessem um novo significado, reforçando também as histórias que estavam no livro. Nós escolhemos as histórias e depois tivemos que selecionar as histórias. A ideia era selecionar, aqui não é as melhores, mas histórias que pudessem constituir matéria para um livro que fosse bonito, quer na poesia escrita, quer na ilustração. Foi uma trabalheira porque eram muitos textos. O ideal era fazermos aqui um catálogo de todas as histórias, mas não poderia ser. Convidei a minha irmã, a Joana Caspurro, para ser ela a fazer esta seleção. Me parecia que era a pessoa ideal para fazer. Portanto, nada melhor que uma pessoa que está muito por dentro do assunto para fazer a seleção. Então ela fez fez uma amálgama, fez um recorte. Ela explica aqui, naquilo que nós chamamos a orelha de elefante, explica aqui o que é que foi o trabalho dela, que foi uma espécie de uma reportagem, que é um buquê de flores, é uma viagem mesmo, é um corta e cose de tanta coisa que foi escrita pelas crianças num formato que ela lhe deu com uma vida própria. Histórias que muitas vezes são contadas em verso por elas. Elas fartaram-se de escrever versos, que é muito engraçado. Portanto, o que está aqui são as histórias que elas contaram, ainda que organizadas ou compiladas num formato, numa viagem que foi construída pela Joana. No futuro, ainda não sei bem com que voltas, mas acho que ainda vai haver muita coisa para se fazer, para se dizer em torno do que estas crianças contaram. A minha alma ficou seguramente muito tocada com isto e eu estou convicta de que vai tocar muitas mais almas. Não tem sapato, mas tem bigode espetado e o rabo foge. Miau, miau, faz o gato. Isto é muito engraçado porque a gente começa e depois dia a dia surgem novas ideias. É esta a riqueza do projeto e a viagem teve esta beleza. Uma das coisas que nós não estávamos a contar foi o Festival de Imaginários. Tivemos a honra de participar no Imaginários Infantil e foi um desafio que nos foi colocado. O Paulo vai para o Imaginários Infantil. Vamos fazer uma amostra dos trabalhos. Então tivemos um contentor e naquele contentor fizemos tudo o que haveria de ser feito. Fizemos uma amostra dos trabalhos e resolvemos também criar um novo artefacto que nasceu e que não estava previsto, que é a Som-Malandra. O que é a Som-Malandra? A Som-Malandra é um objeto muito estranho que parece uma salamandra, mas não é uma salamandra. É uma salamandra na medida em que a ideia é nos aquecer os corações. O que ela tinha de especial é que ela tinha assim, uns campos, não é? Onde as crianças podiam chegar lá e falar com o Paulo. Tudo aquilo que as crianças disseram, perguntaram, estava a ser gravado, elas não sabiam. No final,
Essas gravações foram todas trabalhadas pelo Filipe Lopes numa composição, numa espécie de uma paisagem sonora que constituiu a sonoplastia que habitou o concerto no Cineteatro António Lamoso, que foi feito uma semana depois do Imaginário. E o rabo foge, foge. E o rabo foge, foge. E o rato foge, foge. E o rato foge, foge. E o rabo foge, foge. E o rabo foge. No concerto, as crianças puderam, portanto, ver finalmente quem é que estava aqui na caixinha, e a primeira parte do concerto foi feita com a sonoplastia que foi gerada pela Som Malandra, que foi um momento também muito curioso. O que é que habitou o concerto e que também não estava previsto? O planeta, que é este planeta, o planeta gigante. É o resultado de tudo o que as crianças pensaram em torno destes 9 temas do álbum, que começou a ser construído nas escolas, mas que estendemos também à comunidade de Santa Maria da Feira, não é? Portanto, as pessoas que passavam por lá eram convidadas também a construir o planeta. Outra coisa que não estava prevista e que aconteceu, a participação da Orquestra Criativa de Santa Maria da Feira, que é liderada por Alexander Zar. Achamos que era pertinente envolver o projeto naquilo que já existia na comunidade de Santa Maria da Feira, nomeadamente projetos já com sentido educativo e artístico, como este que é a Orquestra Criativa. Mas é engraçado que também não estava previsto, foi resultante de um processo criativo do CREM, e que foi, com os trabalhos de expressão plástica, a fazerem vídeos, uma espécie de videoclipes dos temas. E obviamente que eles agora são também, simultaneamente com o livro, também são um complemento desse resultado, de tal maneira que, se quando estiver a ler o livro, não é, pode também ouvir as histórias que aqui são contadas. Faz ovelha, rainha do teu governar, a minha voz para ti. Participaram os 9 agrupamentos de escola do município de Santa Maria da Feira, crianças desde o pré-escolar até ao 2º ciclo do ensino básico, primordialmente crianças do 1º ciclo do ensino básico. Tivemos concretamente 9 classes do 1º ciclo e do 2º ciclo do ensino básico, 9 classes do pré-escolar. Obviamente que as criancinhas do pré-escolar não escreveram, mas contribuíram na medida em que a maneira como eles interpretaram o Paulo foi registado pelas educadoras. Algo também que esteve aqui presente neste projeto e são os estudantes também da Universidade de Aveiro, ou seja, alunos universitários, nomeadamente os alunos de design, da licenciatura em design que nós temos no Departamento de Comunicação e Arte da Universidade. A nossa ideia era que neste projeto resultasse uma obra que fosse construída por muita gente, ou seja, nós queríamos que efetivamente o palco do CD do Paulo fosse um palco muito maior de gente de todas as idades, de escolas, dos pequeninos e escolas também dos mais graúdos. E foi o que fizemos.